Graça e paz, pastor, e a todos os irmãos. Bíblia de Jerusalém ou Bíblia Ave Maria para estudo católico? Das Bíblias de estudo católicas, não é segredo para ninguém, eu não sou fã da Bíblia de Jerusalém. Eu não sou nem um pouco fã da Bíblia de Jerusalém, tá bom? Eu amo a Bíblia Ave Maria. Inclusive, vou pegar até as duas para a gente falar tendo elas em mãos. Ó, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, que é uma versão de estudos, tá vendo? Ela tem a Bíblia e as notinhas de estudo, tá? Tá aqui, eu tenho ela. E eu tenho a edição de estudos, a Bíblia Sagrada Ave Maria, edição de estudos. Ela também tem as notas de estudo. São diferentes, né? Porque a de Jerusalém tem as duas colunas e a Ave Maria ela traz uma coluna só, os estudos. A Ave Maria tem menos estudos que a Jerusalém? Não muito menos, mas tem menos, tá bom? Tem menos. Agora, nós temos que pensar, pessoal, da qualidade dos estudos. Eu prefiro mesmo o texto e os estudos da Ave Maria do que a de Jerusalém. Eu não sou fã, até pelo texto usado para a tradução do Novo Testamento da Bíblia de Jerusalém, que não está entre os melhores textos, tá bem? Baseado em texto eclético, ou seja, texto crítico. São textos gregos que não são os melhores, por mais que o pessoalzinho aí da moda prefira texto crítico. Lógico, passa a mão na cabeça do homem, né? Lógico que os caras vão querer, né? Vão preferir. O homem prefere aquilo que afaga a carne dele, não aquilo que realmente lhe alimenta o espírito. Existe um misticismo muito grande em cima da Bíblia de Jerusalém. Tá? Embora seja uma tradução que é muito boa para a gente, no momento de nós fazermos estudos voltados principalmente à apologética, não para colocar que o texto está errado, mas para colocar as porções do texto. Geralmente, quando nós estamos fazendo apologética, é uma tradução em que os nossos irmãos católicos geralmente têm acesso facilmente. Então, isso ela é boa, mas não quer dizer que seja a tradução mais exata católica que exista. Tá bom? Mas e a Ave Maria? A Ave Maria também não é aquela tradução tão exata, mas ela é uma tradução que o que é mais clara, porque é o seguinte, olha, pessoal, uma coisa muito importante. A gente está falando de Bíblias que trazem textos bíblicos que têm a palavra de Deus. A gente não está falando aqui como a tradução Novo Mundo, ou a tradução dos Mormons, ou Bíblia Freestyle, que deturpou completamente o texto bíblico, tá bem? Isso que vocês têm que ter em mente. A gente não está falando disso. A gente está falando do quê? A gente está falando de Bíblias que trazem o texto bíblico correto. Então, se você tiver essa, ou se você tiver essa, você tem o texto bíblico. Não, a Bíblia de Jerusalém, vou tacar fogo porque... Não, para. Não é por aí. Tá bom? Então, elas têm o texto bíblico. Por que elas têm o texto bíblico? Porque naquele ponto onde eles seguem a tradução do texto crítico, a tradução de textos que não são interessantes, que não são corretos, o contexto da própria Bíblia, outras passagens da Bíblia acabam corrigindo. Agora, qual é o X da questão? Onde você encontra essas correções mais claras? E o que acontece? Na tradução Ave Maria, eu acho isso mais claro para quem? Para o leitor comum. Nós estamos falando de questões para o leitor comum. Pastor, tanto uma quanto a outra. Se eu comprar, tá tudo bem para eu ter uma Bíblia católica, para eu colocar junto com as traduções protestantes. Estão ótimas. Tudo bem, as duas são boas. Mas eu acho essa daqui ainda mais clara do que essa. E questão da exatidão, eu acho que por essa daqui, ela não ser tão clara, essa questão do contexto a corrigir, acaba tornando ela inferior. Quanto aos estudos, as duas trazem, embora o pessoal fale que a Bíblia de Jerusalém foi idealizada por ecumenismo, a gente sabe que ecumenismo católico é assim, venham até a gente, vamos fazer ecumenismo, só que vocês baixam a cabeça porque a gente fala. A gente sabe que é assim que funciona. Então, os estudos têm o quê? Tem a sua lente dos tradutores, que são tradutores católicos, amém. As traduções reformadas também têm o viés normal. Então vou pegar a Bíblia de Jerusalém, eu vou falar que os estudos deles
são teologicamente neutros. Não, não existe isso, entendeu? Então é a mesma coisa os estudos dessas crianças aqui. São estudos baseados na teologia católica. Ponto. No caso escatológico, a gente tem uma teologia preterista, onde todas as profecias já aconteceram. Amém? Então não se espantem com isso. Mas são ótimas obras de referência para a gente. Porque, queira ou não, trazem textos bíblicos que estão dentro, tá? Estão dentro, trazem palavra de Deus, entendeu? Agora, vamos parar de falar que Bíblia de Jerusalém é tiratema.